História de Halloween, baseada em fatos reais. Ana era uma fã de filmes de terror e adorava assistir a documentários sobre casos reais de assassinatos, sequestros e fenômenos paranormais. Ela decidiu passar o Halloween na casa de sua avó, que ficava em uma cidade do interior, onde havia uma lenda sobre um homem que matava crianças e as enterrava no cemitério local. Ela chegou à casa de sua avó na tarde do dia 31 de outubro e foi recebida com um abraço carinhoso. Sua avó lhe contou sobre a lenda do homem que se chamava Zé do Caixão, um antigo coveiro que tinha uma obsessão por crianças loiras e de olhos azuis. Ele as atraía com doces e brinquedos e depois as levava para o seu barraco, onde as torturava e as matava com uma faca. Depois, ele as enterrava em covas rasas no cemitério, onde ele dizia que elas renasceriam como seus filhos. Ana ficou arrepiada com a história, mas não acreditou que fosse verdade. Ela achou que era apenas uma lenda inventada pelos moradores para assustar os visitantes. Ela perguntou à sua avó onde ficava o cemitério e ela lhe disse que era perto da igreja, a uns 10 minutos de caminhada. Ana teve a ideia de ir até lá à noite, para ver se encontrava alguma evidência do Zé do Caixão. Ela pegou sua câmera e saiu sem avisar sua avó. Ela chegou ao cemitério e viu que o portão estava aberto. Ela entrou e começou a andar entre as lápides, procurando por alguma pista. Ela viu algumas covas com nomes e datas de crianças que tinham morrido há muitos anos. Ela se perguntou se elas teriam sido vítimas do Zé do Caixão. Ela tirou algumas fotos e continuou sua busca. Ela chegou a uma parte mais afastada do cemitério, onde havia um barraco de madeira. Ela se aproximou dele e viu que a porta estava entreaberta. Ela empurrou-a com cuidado e entrou. Para seu horror, ela encontrou um cenário macabro. Havia sangue nas paredes, ferramentas enferrujadas, bonecas rasgadas e restos mortais de crianças espalhados pelo chão. Ela reconheceu alguns dos rostos das fotos que tinha visto nas lápides. Ana ficou paralisada de medo. Ela tentou sair, mas a porta se fechou atrás dela. Ela ouviu um barulho atrás dela e se virou. Ela viu um homem velho e magro, vestido de preto, com unhas compridas e cabelos grisalhos. Ele segurava uma faca ensanguentada na mão. Ele sorriu e disse com uma voz rouca: "Olá, Ana. Eu estava esperando por você." Espero que você tenha gostado da minha história de Halloween baseada em fatos reais 1. Júlia era uma estudante de medicina que tinha um interesse especial por anatomia e necropsia. Ela decidiu passar o Halloween na faculdade, aproveitando que o laboratório estaria vazio e silencioso. Ela queria estudar alguns dos cadáveres que estavam guardados em câmaras frias, esperando por autópsias. Ela chegou à faculdade e foi direto para o laboratório. Ela escolheu um dos corpos, um homem de meia-idade que tinha morrido de ataque cardíaco, e o colocou em uma mesa. Ela pegou seu bisturi e começou a fazer um corte no peito do cadáver, para expor o coração. Ela estava concentrada em seu trabalho quando ouviu um ruído atrás dela. Ela se virou e viu outro corpo, uma mulher jovem que tinha sido vítima de um acidente de carro, se levantando da mesa onde estava. Ela tinha o rosto desfigurado e os ossos expostos. Ela caminhou lentamente em direção a Júlia, com os braços estendidos. Júlia ficou aterrorizada. Ela não sabia como aquilo era possível. Ela pensou que talvez fosse uma pegadinha de algum colega, mas logo percebeu que era real demais. Ela tentou correr, mas a mulher a agarrou pelo cabelo e a puxou para trás. Ela mordeu o pescoço de Júlia, arrancando um pedaço de carne. Júlia gritou e tentou se soltar, mas a mulher era forte demais. Ela sentiu o sangue escorrendo pelo seu corpo. Ela olhou para o lado e viu o homem que ela tinha cortado também se levantando da mesa. Ele tinha os olhos injetados de sangue e a boca aberta. Ele se aproximou dela e disse com uma voz rouca: "Olá, Júlia. Nós estávamos esperando por você. Espero que você tenha gostado da minha história de Halloween baseada em fatos reais 1. Ricardo era um fotógrafo que gostava de registrar lugares históricos e misteriosos. Ele decidiu passar o Halloween no castelo de Bran, na Romênia, onde dizem que viveu o famoso Conde Drácula, o vampiro mais temido da literatura e do cinema. Ele queria capturar a atmosfera sombria e gótica do lugar. Ele chegou ao castelo e foi recebido por um guia.
que lhe contou sobre a história e as lendas do local. Ele disse que o Conde Drácula era baseado em um personagem real, Vlad III, o Empalador, um príncipe cruel que governou a Valáquia no século XV e que tinha o hábito de empalar seus inimigos em estacas. Ele também disse que o castelo era assombrado por vários fantasmas, entre eles o do próprio Vlad. Ricardo ficou fascinado com as histórias, mas não acreditou que fossem verdadeiras. Ele achou que eram apenas mitos criados para atrair turistas. Ele pediu ao guia para deixá-lo explorar o castelo sozinho, dizendo que queria tirar algumas fotos sem interferências. O guia concordou, mas avisou que ele deveria voltar antes da meia-noite, pois o castelo fecharia e ele ficaria trancado lá dentro. Ricardo pegou sua câmera e saiu pelo castelo. Ele viu salas decoradas com móveis antigos, tapeçarias, armaduras e armas medievais. Ele viu também câmaras secretas, passagens ocultas e masmorras. Ele tirou várias fotos, impressionado com a arquitetura e a beleza do lugar. Ele chegou à torre mais alta do castelo, onde ficava o quarto do Conde Drácula. Ele entrou e viu uma cama grande, coberta por um lençol vermelho. Ele viu também uma lareira, uma escrivaninha e uma estante cheia de livros antigos. Ele se aproximou da estante e pegou um dos livros. Era um diário escrito em latim, com letras vermelhas. Ele abriu uma página aleatória e leu: Eu sou Vlad, o filho do dragão, o senhor dos vampiros. Eu bebo o sangue dos meus inimigos para me fortalecer e me tornar imortal. Eu não temo a Deus nem ao diabo. Eu sou o terror da noite, o pesadelo dos vivos. Eu sou Drácula. Ricardo sentiu um calafrio. Ele não sabia se aquele livro era autêntico ou uma falsificação, mas ele sentiu uma estranha sensação de que estava sendo observado. Ele olhou para trás e viu um homem parado na porta. Ele era alto e magro, vestido de preto, com uma capa vermelha. Ele tinha os cabelos negros e longos, a pele pálida e os olhos vermelhos. Ele sorriu e mostrou seus dentes afiados. Ricardo ficou petrificado de medo. Ele não sabia se aquele homem era um ator fantasiado ou uma aparição real. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. O homem se aproximou dele e disse com uma voz grave: Olá, Ricardo. Eu estava esperando por você. Espero que você tenha gostado da minha história de Halloween baseada em fatos reais. Gabriel era um fã de filmes de zumbis e adorava assistir a séries como The Walking Dead e Z Nation. Ele decidiu passar o Halloween na casa de seu amigo Lucas, que morava em uma fazenda isolada onde eles poderiam se divertir sem serem incomodados. Eles planejaram fazer uma maratona de filmes de terror e comer muita pipoca e doces. Eles chegaram à casa de Lucas e foram recebidos por seu pai, que lhes disse que iria viajar a negócios e que voltaria no dia seguinte. Ele deixou as chaves do carro e da casa com Lucas e pediu para eles se comportarem. Ele também disse que havia um rifle no armário, caso eles precisassem se defender de algum animal selvagem. Gabriel e Lucas ficaram animados com a ideia de terem a casa só para eles. Eles pegaram seus DVDs e foram para a sala, onde ligaram a TV e o aparelho de som. Eles colocaram o primeiro filme da lista, A Noite dos Mortos-Vivos, um clássico do gênero zumbi. Eles assistiram ao filme com atenção, se assustando e rindo das cenas. Eles comentavam sobre como seria se um apocalipse zumbi acontecesse de verdade e se eles teriam chances de sobreviver. Eles concordaram que seria divertido matar alguns zumbis como o rifle do pai de Lucas. Quando o filme acabou, eles foram até a cozinha pegar mais pipoca e refrigerante. Eles ouviram um barulho vindo do lado de fora da casa. Eles acharam que era algum animal e foram até a janela ver o que era. Para seu horror, eles viram um grupo de pessoas se arrastando pelo gramado. Elas tinham o rosto pálido e os olhos vidrados. Elas usavam roupas rasgadas e sujas de sangue. Elas gemiam e rosnavam, mostrando seus dentes podres. Gabriel e Lucas ficaram paralisados de medo. Eles não sabiam como aquilo era possível. Eles pensaram que talvez fosse uma pegadinha de algum vizinho, mas logo perceberam que era real demais. Eles viram as pessoas se aproximando da porta da casa, tentando arrombá-la. Gabriel e Lucas correrão para o armário, onde pegarão o rifle e algumas balas. Eles voltarão para a sala, onde trancarão as janelas e as portas. Eles ligarão para a polícia, mas ninguém atendeu.
Eles ligaram para seus pais, mas ninguém atendeu. Eles estavam sozinhos. Eles ouviram a porta da frente se quebrar. Eles viram os zumbis entrando na casa, procurando por carne humana. Gabriel e Lucas atiraram contra eles, tentando acertar suas cabeças. Eles conseguiram matar alguns, mas logo perceberam que eram muitos. Eles decidiram fugir pelo quintal, onde estava o carro do pai de Lucas. Eles correram até o veículo, mas viram que as chaves estavam na casa. Eles viram os zumbis saindo pela porta da frente, seguindo-os. Eles não tinham mais balas. Gabriel e Lucas gritaram por socorro, mas ninguém os ouviu. Eles se abraçaram e esperaram pelo pior. Eles ouviram os zumbis se aproximando deles, famintos por sua carne.